Eu nunca imaginei que as palavras mais dolorosas da minha vida sairiam da boca do meu próprio pai, no dia mais importante do meu filho. Era a formatura do Gabriel em administração, depois de anos de luta, sacrifício e noites em claro trabalhando para pagar a faculdade dele. Eu estava ali, no centro de convenções de Belo Horizonte, com o coração transbordando de orgulho, vendo meu menino discursar como orador da turma. Toda a família Reis estava presente. Tios, primos, minha mãe. Até meu pai, Antônio, que raramente aparecia em eventos familiares, tinha vindo. Eu pensei, finalmente ele vai reconhecer o Gabriel, vai ver que eu criei um homem de valor. Mas quando Gabriel terminou seu discurso emocionante e a plateia aplaudia de pé, meu pai se virou para os familiares ao lado dele e disse alto o suficiente para eu ouvir: ele nunca será um verdadeiro Reis. Naquele momento, meu mundo desabou. Mas o que eu não sabia era que essa frase cruel seria apenas o começo de uma descoberta que mudaria nossas vidas para sempre. Meu nome é Renata Reis, tenho 42 anos e sou professora de ensino médio aqui em Belo Horizonte. Sei que muita gente me vê como apenas mais uma professora lutando para sobreviver com salário de $3.200, mas minha história é muito mais complexa do que aparenta. Sou mãe do Gabriel, que acabou de se formar em administração aos 18 anos. Sim, ele sempre foi precoce em tudo. Somos só nós dois contra o mundo há quase 2 décadas. E posso dizer que cada cicatriz, cada noite mal dormida, cada não que tive que dar para mim mesma, valeu a pena quando vi meu filho subir naquele palco. Mas a relação com minha família, especialmente com meu pai Antônio Reis, sempre foi complicada. Ele é um empresário aposentado de 68 anos, dono de uma pequena rede de lojas de materiais de construção que construiu do zero. Um homem rígido, tradicional, daqueles que acreditam que a honra da família está acima de tudo. E eu quebrei essa honra aos 24 anos quando engravidei do Gabriel. O que vocês não sabem ainda é que existe um segredo por trás dessa gravidez. Algo que meu pai escondeu de mim e do Gabriel por todos esses anos. Um segredo tão profundo que, quando descobri, entendi por que ele nunca conseguiu olhar para meu filho como um verdadeiro neto. Mas para entender essa história toda, preciso voltar ao início, quando tudo começou a desmoronar. Ou talvez, quando tudo começou a se encaixar no lugar certo. A verdade é que aquela frase na formatura não foi apenas crueldade gratuita. Era o peso de uma mentira que meu pai carregava há 18 anos e que estava prestes a explodir na nossa cara de uma forma que nenhum de nós esperava. Tudo começou em 2006, quando eu tinha 24 anos e trabalhava como estagiária no escritório de contabilidade do meu pai. Era um período confuso da minha vida. Tinha acabado de me formar em pedagogia, estava namorando um rapaz chamado Carlos, mas as coisas entre nós não iam bem. Foi nessa época que conheci alguém que mudaria minha vida para sempre. Mas essa parte da história, bem, vocês vão descobrir mais tarde porque ela é tão importante. O que posso contar agora é que quando descobri que estava grávida, meu mundo virou de cabeça para baixo. Lembro como se fosse ontem. Estava atrasada há 3 semanas, comprei o teste na farmácia da esquina e fiz escondida no banheiro de casa. 2 listinhas rosa. Meu coração disparou. A primeira pessoa que pensei em contar foi minha mãe, Dona Célia, mas sabia que ela correria direto para o meu pai. Quando finalmente contei para a família, a reação foi devastadora. Meu pai ficou vermelho de raiva, bateu o punho na mesa da sala e gritou: "Quem é o pai dessa criança, Renata? Quem é?" Eu estava apavorada, confusa, e a única coisa que consegui dizer foi que o pai não queria assumir a responsabilidade. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. O que eu não sabia na época era que meu pai já suspeitava de quem poderia ser o pai do Gabriel. E mais do que isso, ele sabia exatamente quem era. Mas por razões que só descobri 18 anos depois, ele preferiu me deixar carregar essa cruz sozinha. Preferiu ver sua própria filha ser julgada pela família, chamada de irresponsável e desonrada, do que revelar a verdade. Durante meses, a pressão foi insuportável. Tios sussurrando pelos cantos, primos fazendo piadinhas, e meu pai simplesmente me ignorava. Era como se eu tivesse trazido uma maldição para a família Reis. Mas o pior ainda estava por vir, porque a decisão que tomei naquele momento definiria os próximos 18 anos das nossas vidas. A decisão de criar Gabriel sozinha não foi fácil, mas foi a única que me restou. Quando ele nasceu, em março de 2007, eu estava morando num quartinho alugado no bairro Sagrada Família, pagando $380 de aluguel, que na época já comprometia quase metade do meu salário de professora iniciante.
Lembro do cheiro de umidade nas paredes, do berço emprestado da minha vizinha Dona Rosa, e das noites em claro tentando fazer Gabriel parar de chorar, enquanto eu mesma chorava de desespero. Meu pai ofereceu uma ajuda, aspas bem grandes aqui, de $200 por mês, mas com uma condição. Eu nunca poderia revelar quem era o pai biológico do Gabriel. Na época, achei que ele estava tentando proteger a honra da família. Que ingênua eu era! Aceitei porque precisava desesperadamente, mas aqueles $200 vinham sempre acompanhados de sermões sobre responsabilidade e consequências dos meus atos. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Trabalhava das 7H às 17H na escola. Depois corria para casa. Pegava Gabriel na creche municipal, que graças a Deus consegui uma vaga. E ainda dava aulas particulares à noite. Fins de semana, vendia brigadeiros e beijinhos na porta da igreja. Cada real contava. Lembro de contar moedas no final do mês para comprar leite em pó, de costurar as roupinhas dele quando rasgavam, de inventar brincadeiras com caixas de papelão porque não tinha dinheiro para brinquedos. Mas Gabriel era uma criança especial. Aos 4 anos já sabia ler. Aos 6 fazia contas de cabeça melhor que muitos adultos. Os professores sempre me chamavam para falar sobre o potencial excepcional dele. E eu sonhava em dar para ele tudo que eu não tive. Principalmente uma educação de qualidade. Quando Gabriel completou 15 anos e passou no vestibular para administração, 3 anos mais novo que a maioria dos colegas, eu sabia que precisaria de um milagre para pagar a mensalidade de $850 na faculdade particular. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Peguei um empréstimo consignado que comprometeria 30% do meu salário pelos próximos 5 anos. Mas havia algo que eu não sabia. Enquanto eu me matava de trabalhar para dar o melhor para meu filho, alguém muito próximo observava nossa luta de longe. Alguém que tinha recursos para ajudar, mas que foi impedido de fazer isso por uma mentira que durou 18 anos. Assistir Gabriel crescer foi como ver um milagre acontecer todos os dias. Desde pequeno, ele tinha uma inteligência que me assustava e me orgulhava ao mesmo tempo. Aos 8 anos, ele já me ajudava a conferir as notas dos meus alunos. E raramente errava. Aos 12, criou uma planilha no computador da escola para organizar nosso orçamento familiar. Mãe, se a senhora parar de comprar refrigerante e trocar por suco de laranja natural, economizamos $47 por mês. Ele dizia, sério como um adulto. Mas o que mais me impressionava era sua determinação. Quando outros meninos da idade dele estavam jogando videogame, Gabriel estava na biblioteca municipal estudando. Ele sabia das nossas dificuldades financeiras. Eu nunca escondi isso dele. E desde cedo decidiu que seria diferente. Mãe, eu vou ser rico um dia e vou comprar uma casa grande para nós duas, ele me dizia. E eu acreditava em cada palavra. Aos 15 anos, quando passou no vestibular, Gabriel também conseguiu um emprego meio período no escritório de contabilidade do seu Joaquim, no centro de Belo Horizonte. Ganhava $600 por mês, organizando documentos e fazendo digitação. Sabe o que ele fez com o primeiro salário? Comprou um presente para mim. Um perfume de $35 que eu tinha comentado que gostava numa loja. Chorei tanto naquele dia que ele ficou preocupado, achando que tinha feito algo errado. O mais curioso era a relação dele com meu pai, seu avô Antônio. Apesar de toda a frieza que meu pai demonstrava comigo, ele tinha um carinho estranho pelo Gabriel. Não era amor declarado, mas era algo diferente. Às vezes pegava Gabriel para ensinar sobre negócios. Levava ele para conhecer as lojas da rede, explicava sobre fornecedores e margens de lucro. Gabriel voltava desses encontros com os olhos brilhando, falando sobre estratégias empresariais e gestão de estoque. Vô Antônio disse que eu tenho jeito para os negócios, mãe, Gabriel me contava animado. E meu pai realmente parecia orgulhoso dele, mas sempre com aquela ressalva sutil, aquele mas que eu nunca conseguia entender completamente. Era como se ele quisesse se aproximar do neto, mas algo o impedia de abraçá-lo completamente. O que eu não imaginava era que meu pai via em Gabriel não apenas um neto talentoso, mas características que ele reconhecia de alguém muito específico. Alguém que ele conhecia bem demais, e que essa semelhança o atormentava todos os dias. Quando Gabriel entrou no último semestre da faculdade, eu comecei a me preparar para o que seria o dia mais importante das nossas vidas. A formatura estava marcada para dezembro de 2024, e eu tinha um objetivo: fazer daquele dia inesquecível para meu filho. Comecei a economizar $50 por mês desde o início do ano. Dinheiro que tirava da minha própria alimentação, trocando almoço por sanduíche, jantar por uma fruta.
Consegui juntar $1.500 até novembro. Pode parecer pouco para muita gente, mas para mim representava meses de sacrifício. Com esse dinheiro, comprei um terno novo para Gabriel, um azul marinho lindo que custou $380 na promoção, e reservei uma mesa no restaurante do centro de convenções para a confraternização depois da cerimônia. O restante guardei para emergências e para comprar um presente especial, um relógio dourado com uma gravação. Para Gabriel, meu orgulho eterno. Mãe. Mas o que mais me deixava ansiosa era a lista de convidados. Gabriel insistiu em convidar toda a família Reis. Mãe, eu quero que o vô Antônio veja que eu consegui. Quero que ele se orgulhe de mim. Ele dizia com aquele sorriso que derretia meu coração. Eu tinha um pressentimento estranho, uma angústia que não conseguia explicar. Mas como negar esse pedido para meu filho? Liguei para meu pai 3 semanas antes da formatura. Pai, o Gabriel vai se formar em administração. Ele gostaria muito que o senhor estivesse lá. Do outro lado da linha, um silêncio longo. Depois, que horas é a cerimônia, Renata? Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam. Não sei se era de alegria ou de medo. Gabriel também me fez uma pergunta que me deixou sem chão. Mãe, a senhora nunca pensou em convidar meu pai biológico? Eu sei que ele não quis me assumir, mas talvez agora... Meu coração disparou. Como explicar para meu filho que eu nem sabia onde encontrar o homem que ele acreditava ser seu pai? Como contar que a história toda era mais complicada do que ele imaginava? Filho, algumas pessoas não merecem estar nos nossos momentos especiais. Foi tudo que consegui responder. Mas por dentro, uma voz me gritava que talvez eu estivesse escondendo algo muito importante dele. Algo que mudaria tudo. O dia 15 de dezembro de 2024 amanheceu ensolarado, daqueles dias que parecem feitos sob medida para momentos especiais. Acordei às 5h da manhã com o coração batendo forte. Uma mistura de ansiedade, orgulho e um pressentimento estranho que não conseguia explicar. Gabriel estava mais nervoso que eu, passando gel no cabelo pela 3ª vez e ajeitando a gravata no espelho do nosso pequeno apartamento. Mãe, a senhora acha que vou conseguir falar direito no discurso? E se eu esquecer alguma parte? Ele tinha sido escolhido como orador da turma, obviamente com aquelas notas excepcionais, e estava ensaiando o discurso há semanas. Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos. Filho, você vai arrasar. Eu tenho certeza. Chegamos ao centro de convenções às 17h. O local estava lindo, decorado com flores brancas e douradas. Cadeiras organizadas em fileiras perfeitas voltadas para o palco principal. Gabriel foi direto para os bastidores se preparar com os colegas, e eu fiquei responsável por receber nossa família. Minha mãe, Dona Célia, chegou primeiro, toda elegante com um vestido azul que guardava há anos. Depois vieram meus tios Carlos e Marta, meus primos Júlia e Pedro com os filhos pequenos. E então ele chegou. Meu pai, Antônio Reis. Estava impecável, de terno preto e gravata vermelha, cabelos grisalhos penteados para trás. Cumprimentou todo mundo educadamente, me deu um beijo no rosto protocolar e perguntou: "Onde vamos sentar?" Indicei nossa mesa na 2ª fileira, bem de frente para o palco. Ele assentiu e se acomodou, mas percebi que seus olhos percorriam o ambiente como se procurasse alguém. A cerimônia começou às 19h em ponto. Quando Gabriel subiu ao palco para o discurso, meu coração quase saiu pela boca. Ele estava lindo, seguro, falando sobre superação, sobre mães que lutam sozinhas, sobre sonhos que se tornam realidade. Quero agradecer especialmente a minha mãe, Renata, que abriu mão de tudo para me dar essa oportunidade. Ele disse, e eu chorei ali mesmo, sem me importar com a maquiagem. A plateia aplaudiu de pé. Eu olhei para meu pai esperando ver orgulho no rosto dele. Mas o que vi foi uma expressão estranha, quase... culpada? Foi nesse momento que ele se virou para os familiares ao lado e soltou aquelas palavras que ecoaram como um tiro. Ele nunca será um verdadeiro Reis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o sangue subir à cabeça, as mãos tremendo de raiva. Mas o pior ainda estava por vir. O mundo pareceu parar naquele momento. As palavras do meu pai ecoaram na minha cabeça como um eco infinito. Ele nunca será um verdadeiro Reis. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Gabriel ainda estava no palco radiante, recebendo os cumprimentos dos professores, completamente alheio ao que acabara de acontecer. Minha mãe, Dona Célia, ficou pálida e sussurrou um "Antônio!" repreensivo, mas ele nem se abalou. Meus tios trocaram olhares constrangidos, meus primos baixaram a cabeça. A tensão na nossa mesa era tão densa que dava para cortar com uma faca. Eu estava tremendo de raiva, mas tentei me controlar.
não queria estragar o momento do Gabriel. Quando a cerimônia oficial terminou e os formandos desceram do palco para cumprimentar as famílias, Gabriel veio correndo na nossa direção com aquele sorriso de orelha a orelha. "Mãe, consegui! Viu como foi?" Ele me abraçou forte, depois se virou para cumprimentar toda a família. Quando chegou no avô, estendeu a mão respeitosamente. "Obrigado por ter vindo, vô Antônio. Significa muito para mim." Meu pai apertou a mão dele, mas foi um cumprimento frio, protocolar. "Parabéns, Gabriel. Você se esforçou bastante." A palavra esforçou saiu com um tom estranho, como se ele quisesse dizer outra coisa. Gabriel percebeu a frieza, mas tentou disfarçar. "O senhor gostou do discurso? Falei sobre a importância da família." "Falou sim," meu pai respondeu secamente, e depois se virou para mim com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Era um misto de desafio e... medo? "Renata, precisamos conversar. Agora." Gabriel notou a tensão. "Aconteceu alguma coisa? Todo mundo está estranho." Minha mãe tentou amenizar. "Nada não, meu neto. Vamos tirar fotos? Você está tão bonito." Mas eu não conseguia tirar os olhos do meu pai. Havia algo naquele olhar que me dizia que a bomba que ele tinha acabado de soltar era apenas o começo. "Pai, o que o senhor quis dizer com aquilo?" Perguntei baixo, tentando não chamar atenção. Ele respirou fundo, olhou para Gabriel, que estava posando para fotos com os primos, e disse algo que mudou tudo. "Você sabe exatamente o que eu quis dizer, Renata. E está na hora de parar com essa farsa." "Farsa? Que farsa?" Meu mundo começou a desmoronar ali mesmo, no meio da festa de formatura do meu filho. Não consegui mais fingir normalidade. Peguei meu pai pelo braço e o puxei para um canto mais reservado do salão, longe da família e dos outros convidados. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. "Que farsa é essa, pai? Do que o senhor está falando?" Antônio olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e então me encarou com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia alívio. "Renata, eu cansei de carregar esse peso. 18 anos fingindo que não sei quem é o pai do Gabriel. 18 anos vendo você se matar de trabalhar enquanto o verdadeiro pai dele está aí, rico, bem-sucedido, e nem sabe que tem um filho." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O que o senhor está dizendo? O pai do Gabriel é o Carlos, aquele rapaz que eu namorava e que me abandonou quando soube da gravidez." Meu pai deu uma risada amarga, daquelas que gelam o sangue. "Carlos! Renata! Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu não percebi quando você começou a chegar tarde do escritório? Quando começou a usar perfumes diferentes? Quando começou a sorrir de um jeito que eu nunca tinha visto?" Minha mente estava em pânico total. "Pai, eu não entendo." Mas, no fundo, uma parte de mim começava a entender. Uma parte que eu tinha enterrado há 18 anos. Que eu tinha convencido a mim mesma que era imaginação. Que era errado, que não podia ser verdade. O pai do Gabriel é o Ricardo Mendes, Renata. Meu sócio, meu amigo de 20 anos. O homem casado que você decidiu se envolver quando tinha 24 anos. As palavras saíram como punhaladas. E eu sei disso porque vocês não foram tão discretos quanto pensavam. Porque eu vi vocês juntos naquela tarde de sexta-feira no escritório. Porque eu vi o jeito que ele olhava para você e o jeito que você olhava para ele. Minhas pernas fraquejaram. Ricardo Mendes, o sócio do meu pai na época. Um homem de 35 anos, casado, pai de 2 filhos pequenos. Um homem que eu tinha amado perdidamente por 3 meses, até descobrir que estava grávida e que ele me disse que não podia deixar a família por mim. Porque o senhor nunca disse nada. Consegui sussurrar. Meu pai fechou os olhos e, quando os abriu, havia lágrimas neles. Porque eu era covarde, Renata. Porque eu não queria perder a sociedade. Não queria que o escândalo destruísse meus negócios. Então fiz um acordo com ele. Ele sairia da sociedade, se mudaria para longe e nunca mais procuraria vocês. Em troca, eu manteria o segredo. A verdade me atingiu como um tsunami. Durante 18 anos, eu acreditei que o pai do Gabriel era um homem que não quis assumir a responsabilidade. Mas, na verdade, ele nem sabia que tinha um filho. As revelações do meu pai me deixaram em estado de choque por dias. Gabriel percebeu que algo estava errado, mas eu não conseguia encontrar palavras para explicar. Como contar para meu filho de 18 anos que a vida inteira dele foi baseada numa mentira? Que o homem que ele acreditava ser seu pai nem existia e que o verdadeiro pai foi impedido de conhecê-lo por pura covardia e interesse financeiro? Foram 2 semanas de insônia total até que tomei a decisão mais difícil da minha vida.
Contar tudo para Gabriel. Sentamos na nossa pequena sala, no mesmo sofá onde ele fazia lição de casa desde criança, e eu desabafei 18 anos de mentiras. Vi o rosto dele passar por todas as emoções possíveis: confusão, raiva, tristeza e, por fim, uma determinação que eu reconheci. Era a mesma que eu tinha quando decidi criá-lo sozinha. Mãe, eu quero conhecer meu pai. Eu quero conhecer Ricardo Mendes. A voz dele estava firme, mas eu via o menino assustado por trás dos olhos decididos. Passamos dias pesquisando, até descobrirmos que Ricardo não tinha se mudado para longe como meu pai disse. Ele estava em Contagem, a apenas 20 quilômetros de Belo Horizonte, e era dono de uma construtora de médio porte chamada Mendes & Filhos Construções. O primeiro encontro foi no escritório dele, numa tarde de janeiro de 2025. Quando Gabriel se apresentou como Gabriel Reis, filho de Renata, vi Ricardo ficar pálido como papel. Suas mãos tremeram, os olhos se encheram de lágrimas, e ele sussurrou: "Meu Deus, eu tenho um filho." Descobrimos que ele havia se divorciado há 5 anos, que sempre se perguntou sobre mim, que tentou me procurar algumas vezes, mas meu pai disse que eu tinha me mudado para outro estado. A partir daquele dia, tudo mudou rapidamente. Ricardo não apenas quis conhecer Gabriel, ele quis recuperar os 18 anos perdidos. Ofereceu uma sociedade na construtora, pagou um curso de especialização em gestão de obras e, mais importante, deu para Gabriel o amor paterno que ele sempre mereceu. Em março, Gabriel tomou a decisão que quebrou definitivamente o coração do meu pai. Mudou legalmente seu sobrenome para Gabriel Mendes. A ironia final veio no aniversário de 69 anos do meu pai, em abril. Ele estava sozinho. Minha mãe havia se mudado para a casa da minha tia, cansada das mentiras. Gabriel apareceu na porta, não para parabenizá-lo, mas para devolver a chave da casa que meu pai havia dado a ele anos atrás. Vô Antônio, o senhor estava certo naquela formatura. Eu nunca serei um verdadeiro Reis. E sabe de uma coisa? Eu agradeço a Deus por isso. Hoje, 6 meses depois, vejo Gabriel florescendo de uma forma que nunca imaginei possível. Ele trabalha lado a lado com Ricardo, planeja se casar com a namorada da faculdade e, pela primeira vez na vida, tem uma figura paterna presente. Às vezes olho para trás e penso, se meu pai não tivesse soltado aquela frase cruel na formatura, talvez nunca tivéssemos descoberto a verdade. As palavras mais dolorosas da minha vida se tornaram o portal para a nossa libertação. Porque às vezes é preciso que as mentiras sejam expostas da forma mais brutal possível, para que a verdade possa finalmente nos libertar.